E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Luiz Gustavo Costa, eu sou advogado criminalista e ex-policial militar por 12 anos, onde trabalhei na Polícia Militar de Minas Gerais. Fui cabo da Polícia Militar, minha última graduação, e pedi exoneração em 2021, na metade do ano ali de 2021, para me mudar de Minas Gerais para o estado de Santa Catarina e atualmente eu atuo na advocacia criminal. Com toda essa bagagem adquirida aí ao longo desses 12 anos na carreira policial, hoje eu utilizo esse conhecimento prático da vida do policial militar nos processos criminais, o que é muito bom e tem dado bastante resultado. Pessoal, queria falar hoje sobre o crime de tráfico, que é um tema bastante polêmico, um tema que não tem muita estabilidade na jurisprudência dos tribunais superiores. É um tema que sempre está, vamos dizer assim, submisso ao humor da jurisprudência, seja do STJ, seja do STF. Mas, enfim, meu intuito aqui é falar da maneira mais simples possível para a pessoa leiga, para o cidadão comum. Obviamente que advogados poderão assistir, mas eu procuro sempre utilizar um vocabulário mais simples possível para atingir o maior número de pessoas. Porque senão a gente acaba atingindo um público muito reduzido, né, geralmente da área jurídica, e a minha intenção não é essa, a minha finalidade é realmente orientar as pessoas. E, pessoal, quanto ao crime de tráfico, eu trago uma perspectiva muito aliada à minha vivência policial, né? Afinal de contas, o que o policial ele pode fazer com relação ao crime de tráfico de drogas? Quando ele está ali na sua viatura, está em patrulhamento, está ali os dois policiais, né? Tanto o motorista da guarnição quanto o comandante da guarnição, às vezes tem até um patrulheiro, mas geralmente são duas pessoas. Recebeu uma denúncia anônima, o Copom passou na rede, denúncia anônima, tráfico de drogas, o cidadão alega, não quer se identificar, alega que na rua ABC está tendo uma situação de tráfico de drogas. Nesse caso, o que a polícia faz? A polícia, obviamente, ela vai até o local. Geralmente, a polícia tem uns dados ali no seu trabalho de inteligência, que todos os policiais ali têm ali seus arquivos de pessoas já conhecidas no meio policial. Então, geralmente, só de falar o endereço, o policial ele mais ou menos já conhece de quem que pode se tratar a denúncia, mas a denúncia não deixa de ser anônima. Então, a polícia, o que a polícia tem que fazer? A polícia tem que ir no local, averiguar uma situação de uma maneira genérica, porque a denúncia também é genérica, uma denúncia anônima numa rua. Diferentemente, se a denúncia ela for muito especificada, a denúncia na rua tal, na casa número tal, lá mora o fulano de tal, que já é conhecido no meio policial, que tem ali uma certa fama no bairro onde ele mora por exercer o tráfico de drogas. Nesse caso aí, a polícia já pode chegar invadindo a casa, sem mandado judicial. Não, pessoal, não pode.
apesar do humor da jurisprudência do STJ e do STF, não pode. O tráfico de drogas, por mais que a denúncia ela seja especificada, é uma denúncia anônima ainda. Então, o que precisa? Precisa ter uma diligência mínima preliminar, precisa ter uma atividade, ainda que a gente esteja aqui falando de polícia ostensiva, né? A gente está falando da polícia militar, mas os tribunais entendem que deve haver uma diligência, uma campana, em outras palavras, é uma investigação, mas é uma investigação reduzida, vamos dizer assim. Então, deve haver essa investigação preliminar, essa campana, com a produção de documentos, de relatórios. Para quê? Para subsidiar a polícia mesmo, para, vamos dizer assim, abastecer o delegado de polícia de informações para que ele represente por um mandado de busca naquela residência. Se a polícia eventualmente resolver invadir aquela residência, os policiais estarão correndo um sério risco de responder pelo crime de abuso de autoridade, tá? Porque, em regra, é uma situação, o crime de tráfico de drogas, os tribunais entendem que não é uma situação de urgência, que precisa ser, embora seja, vou me ater a um termo técnico aqui, mas embora seja um crime permanente, um crime que se protrai no tempo, que em regra estaria sempre em flagrante delito, é um crime que ele tem essa característica de poder esperar. Ele não está fazendo, de certo modo, isso é o que os tribunais dizem, a sociedade, né, não estaria sendo prejudicada de uma maneira tão grave que tivesse que ser cessada aquela atividade de imediato. Então, o mais prudente, o mais recomendável é que tenha um mandado de busca e apreensão para que os policiais não corram o risco de responder pelo crime de abuso de autoridade, tá? O que se vê na prática é isso? Geralmente não. Geralmente o que nós vemos na prática jurídica, na prática da advocacia criminal, são processos, quando a gente para ler os processos, os policiais invadiram a residência com base em denúncia anônima. Essas denúncias, elas geralmente não são corroboradas, elas não são confirmadas por outros elementos que possam dar sustentação a elas, então elas acabam ficando muito frágeis. E isso acaba gerando uma produção de provas muito frágil, muito frágil. Por isso que nos tribunais superiores há grandes anulações de condenações, às vezes até com trânsito em julgado, quando não cabe mais recurso, justamente porque prende muito, mas prende muito mal. O Estado prende mal. O Estado trabalha, não estou falando que é a regra, mas ocorre muito do Estado trabalhar mal. O Estado não faz o seu dever de casa. Às vezes quer fazer, às vezes, do legislador. Se o legislador optou pelo mandado de busca e apreensão na Constituição, no Código de Processo Penal, então os agentes públicos, os policiais militares, eles estão abaixo da lei, eles não estão acima da lei. Logo, eles não podem extrapolar aquilo que está previsto na legislação. Eles não podem fazer aquilo que está na cabeça deles. Eles têm que seguir um padrão pré-determinado de atuação
e geralmente esse padrão ele está alinhado com o Código de Processo Penal, principalmente na matéria que envolve a fundada suspeita, enfim, o artigo 240 ali do Código de Processo Penal, que vai dizer ali sobre a fundada suspeita para proceder à abordagem, para violar um domicílio. Então não é de qualquer jeito. Existem procedimentos a serem seguidos. As academias de polícia, elas orientam no sentido da legislação, mas existe uma cultura ou uma subcultura policial vamos dizer assim, de grupo, uma ética de grupo na própria polícia, e aqui eu ainda divido, né, existe uma ética geral, mas também existem vários grupos, cada qual com sua ética. Então, vai ter aquele policiamento, aquela guarnição, que é uma guarnição mais ostensiva, é uma guarnição mais, vamos dizer assim, mais vigorosa, que se arrisca mais com relação a esses crimes, né, de abuso de autoridade. Já outras guarnições são guarnições mais cautelosas, são pessoas que entraram para a polícia, mas que são legalistas, são pessoas que realmente obedecem às cartilhas, né, da segurança pública e aquilo que está previsto como sendo correto. Então existe ali vários conflitos entre policiais, policiais que não se misturam na atividade operacional, justamente por isso, porque tem policiais que são muito legalistas e tem policiais que são um pouco mais arriscados, vamos dizer assim. Então o que acontece é isso, prende muito, mas prende muito mal. Logo, o crime de tráfico é um crime que posso dizer que é um dos crimes mais recorrentes na prática policial, basicamente é o crime que mais aparece, porque geralmente a polícia ela pensa que o fato de ter uma informação de que existe droga na residência de um determinado indivíduo já é suficiente para adentrar naquela residência e apreender aquela droga e prender aquele sujeito. E não é bem assim, não é assim. Existem direitos a serem mitigados nesse caso, que seria a inviolabilidade do domicílio, a privacidade, enfim, são direitos que só podem ser mitigados, ou seja, relativizados por uma decisão judicial. Não é simplesmente chegar batendo o pé na porta e apreendendo a droga e tá tudo certo. Eu apreendi a droga está aqui, logo não teremos problema. Não é assim que funciona. Não é assim. Muito provavelmente, se pegar o sujeito ali preso, se ele contratar um bom advogado, o advogado ele vai chegar nos tribunais superiores e vai conseguir anular essa condenação em razão de um trabalho mal feito pela polícia, de uma abordagem que não poderia ter sido feita, da ausência de fundada suspeita. Tempos atrás eu estava em um processo e eu vi que eu me deparei com um processo que a polícia abordou o sujeito porque o sujeito não deu seta para virar uma esquina. Ou seja, ele realizou a manobra de conversão, supostamente realizou essa manobra sem acionar o indicador orientador de sentido, que é a seta. Poxa, neste caso, o que poderia ser feito é um auto de infração de trânsito, mas não uma abordagem policial que vai culminar com o encontro fortuito de drogas,
sem qualquer informação dentro daquele veículo, por mais que exista a materialidade, ou seja, por mais que o crime ele esteja evidente, por mais que a substância ela esteja no veículo e a polícia logre êxito em apreender essa substância, a diligência não será validada. Muitas vezes acontece de ser validada tanto na primeira instância quanto na segunda instância, mas um bom advogado pega um processo desse, assume um processo desse e mesmo que não caiba mais recurso, ele consegue reverter essa situação nos tribunais superiores. Então, isso não é... Quero deixar claro, né, obviamente, que eu sou um ex-policial, eu me alinho muito mais ao policial militar ostensivo, mais legalista. Eu fui uma pessoa muito mais orientada nesse sentido de trabalhar muito de acordo com a legislação, me arriscando bem menos, né, do que, não vou dizer que nunca me arrisquei, porque a atividade policial por si só ela já é um risco, mas nesse sentido de não meter os pés pelas mãos, sabe? Isso não é recomendado. Isso pode custar a carreira do policial. E eu não acredito que a polícia seja paga para isso, tá? Isso não é uma crítica, isso é uma opinião, isso é a minha liberdade de expressão, é o meu modo de vista, meu ponto de vista com relação à minha advocacia, a situação, porque eu estou hoje como advogado, então eu consigo visualizar os dois lados. Quando eu assumo um processo, eu consigo, desde a primeira página, quando eu vou ler um boletim de ocorrência, eu consigo já identificar se aquele registro ele foi, de certa forma, não vou dizer manipulado, né? Mas se existem informações ali que foram colocadas para justificar uma eventual ilegalidade, ou seja, um ato ilegal, mas ele é revestido de legalidade, ou seja, a polícia ela consegue meio que contornar a situação para conferir licitude àquela ação. Eu consigo perceber isso, como também numa audiência, ouvindo um policial militar, existe uma linguagem corporal que é facilmente perceptível se o policial ele realmente participou, qual que era a função dele, se ele era comandante de guarnição, se ele dirigia a viatura, onde ele estava no momento das buscas, se ele diz que participou das buscas, eu questiono, tá, mas quem ficou com a viatura? Porque geralmente a viatura ela tem armamentos pesados, geralmente viaturas precisam ficar sob custódia de algum policial militar, porque senão, dependendo de onde estão essas viaturas, elas podem ser depredadas, elas podem ser objeto de furto, armamentos podem ser furtados do interior dessas viaturas. Então, várias situações, uma pluralidade de coisas que acontecem, que podem acontecer e que podem ser questionadas em audiências, enfim, que podem ser requeridas ao juiz justamente para descortinar uma situação. Então é para isso que prestamos, né? É para isso que justamente uma profissão muitas vezes incompreendida, a do advogado criminalista, é justamente por quê? Porque o advogado ele atua como uma espécie de fiscalizador das atividades policiais. Isso quem faz oficialmente é o Ministério Público, está lá no artigo 129, inciso 7º da Constituição, mas o advogado ele está ali também para garantir a legalidade, fiscalizar, ainda que posteriormente, ainda que no processo,
ou então numa delegacia de polícia, para evitar que a pessoa ela fale muito, ou se prejudique, ou seja coagida a falar. Enfim, são várias situações que podem ocorrer. E esse contexto de tráfico de drogas envolve uma série de situações que eu poderia ficar aqui falando 2 horas e eu não conseguiria esgotar esse assunto, porque são casuísticas. A gente pode falar sobre, correu ao visualizar a viatura, é possível efetuar a abordagem? Viu a viatura policial e mudou de direção, é possível realizar a abordagem? Viu a viatura policial, dispensou um invólucro com drogas. Isso autorizaria por si só a polícia deslocar até a residência desse cidadão que está na rua, que largou uma bucha de um cigarro de maconha, que seja. Isso autorizaria a prisão com o imediato deslocamento dele até a residência para fazer uma pescaria probatória na casa dele? Então são várias questões que envolvem o crime de tráfico de drogas que devem ser analisadas caso a caso, né? E por mais que eu esteja aqui falando, utilizando alguns termos, né? Eu falei que não ia utilizar termos técnicos, mas eu espero que com essa linguagem eu tenha conseguido atingir as pessoas que eu queria atingir, que são pessoas comuns do povo, pessoas, cidadãos que estão, assim como eu, que podem estar na rua, andando ali sozinho, indo para academia, e pode sofrer uma abordagem e tem que saber o que pode, o que não pode. Então, se você quer receber esse tipo de orientação na voz de um ex-policial militar que hoje trabalha na advocacia criminal, eu convido você para estar aqui neste canal. É um canal novo, é um canal que eu comecei recentemente, mas que eu acredito que tem tudo para crescer com o tempo, com essas dicas práticas. Eu tenho certeza que você será muito munido de informações práticas, de informações processuais, procedimentais, tanto você cidadão quanto você policial. Acredito que o policial também ele é um destinatário dessas informações, mas aqui o meu intuito é realmente fazer com que a mensagem ela chegue da maneira mais clara possível, e eu espero ter conseguido. Tá bom, pessoal? Eu fico por aqui. Nós já temos aí 23 minutos de vídeo. Não é um vídeo curto, mas ainda assim não é longo o suficiente para expor todas as situações. Então, à medida que forem aparecendo as situações, eu venho aqui neste canal e abasteço vocês com informações mais atualizadas, tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo, curtem, compartilhem este vídeo, siga nas redes sociais, está na descrição deste vídeo e até o próximo vídeo. Um grande abraço, tamo junto!